Olá, meus queridos alunos da Mineração 2020. Vamos continuar sobre desmonte de rochas. Bem, o que nós falamos desde o início é que para um bom desmonte a perfuração tem que estar perfeita. E existe, antes de perfurarmos, propriamente dito, executarmos a perfuração, existe a preparação para a perfuração. Ou seja, se ficar bem preparado para se iniciar a perfuração, certamente a perfuração, sendo seguido todos os padrões necessários, ela vai estar bem feita e resultando assim num desmonte satisfatório, com uma granulometria esperada, pouco lançamento e preservação da frente remanescente, ou da face remanescente, ou da bancada que iremos trabalhar novamente. Bem, se nós tivermos a utilização de uma malha adequada, essa malha ela pode ser uma malha retangular, uma malha alongada ou uma malha pé de galinha. Isso nós veremos para frente, quando formos estudar os elementos do plano de fogo. Mas, antes de falarmos nisso, temos que lembrar a vocês que irão supervisionar os trabalhos de perfuração e desmonte, que o sucesso do desmonte depende diretamente da perfuração. Se temos uma bancada bem preparada, com a praça limpa, bem horizontalizada, sem repés, todos os furos marcados de acordo com a malha, o equipamento instalado de uma forma correta, iniciando-se a operação de acordo com as técnicas, certamente a nossa detonação vai ser um sucesso. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes nós, como profissionais, às vezes temos pressa em executar uma tarefa e às vezes a gente esquece de olhar o principal, que é preparar bem a tarefa a ser executada. Porque se ela não é bem preparada, nós podemos, nas atividades seguintes, a gente pode ter dificuldade e o nosso padrão de trabalho ele não sair de acordo com o que se espera. Então, estou frisando bem que uma perfuração, para ela ser bem feita, ela tem que estar bem preparado, né? Os trabalhos iniciais devem ser bem preparados. Para a marcação da malha, geralmente quem nos auxilia nessa marcação da malha é a topografia. Por quê? Ela vai estar de posse do planejamento daquele banco que vai ser perfurado e desmontado, então ele vai lá e marca a malha. Mas se por acaso nós não tivermos o auxílio da topografia, nós mesmos, né, como técnicos em mineração, temos a capacidade de marcar. Basta sabermos o que o projeto está nos falando. Por exemplo, qual é o espaçamento entre os furos e qual é o afastamento entre as linhas. E qual o tipo de malha que vai ser utilizada. Por exemplo, uma malha de 1,20 por 80, ou seja, 1,20 m a distância de um furo a outro e 80 centímetros a distância de uma linha a outra. Então, quando nós não temos o auxílio, não podemos contar com a topografia, nós mesmos podemos fazer essa marcação, de acordo com o estabelecido pelo planejamento, tá? É de suma importância a gente saber ler um projeto de perfuração e saber o que ele está pedindo para a gente. Por exemplo, quando a gente
pega um projeto de perfuração, nós vamos ter o comprimento total do furo, mais a subfuração, né, que vai nos dar a profundidade total do furo. A inclinação desse furo, quantos graus tem que ser colocado para frente? Será que é 3 graus? Ou será que é 90 graus? Será que é perpendicular? Será que na última linha a nossa bancada nós vamos ter que furar vertical? E outra coisa que é de suma importância é o paralelismo dos furos. Por quê? Porque quando os furos são... O que são duas linhas paralelas? São linhas que nunca vão se encontrar, né? Então, se lá em cima, no pé da bancada, você tem uma determinada distância, vamos supor que um furo está, pela marcação da malha, está 1 metro do outro. Então você fez o primeiro furo e você vai fazer o segundo furo. Então, no final do furo, lá no fundo do furo, essa distância de 1 metro entre um furo e outro tem que ser a mesma. Já pensaram se durante a perfuração há um desvio do furo, né? Então, ele vai fechar ou vai abrir. Então, o que pode acontecer? Essa distância pode diminuir ou pode aumentar. O que vai acontecer? No fundo do furo, lá no final da bancada, quando você tem esse desvio de furo, vai pesar a malha, vai pesar a quantidade de explosivo que você vai usar, que está determinada, às vezes não vai ser suficiente para você fazer uma detonação a contento, ou seja, pode gerar muitos blocos, muitos matacos, né, que são indesejáveis na nossa operação, que vai nos dificultar o manuseio desse material. Ou então também pode haver, né, um excesso, né, uma fragmentação excessiva, o que não é desejado também, que vai aumentar o nosso custo e não é o favorável. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre os equipamentos que a gente vai usar na perfuração a céu aberto, tá? Então são equipamentos, são perfuratrizes que podem ser elétricas, perfuratrizes a diesel, movidas a compressores, né? Então nós vamos dar uma falada geral, né? Uma noção geral sobre os equipamentos de perfuração a céu aberto. Vale lembrar que alguns equipamentos são específicos para mina a céu aberto e outros para mina subterrânea. Dependendo da operação, de como se vai fazer a operação, os equipamentos da mina a céu aberto, alguns podem ser utilizados na mina subterrânea e também vice-versa. Mas os equipamentos para subsolo, eles têm uma dimensão e uma confecção específica para aquela atividade, ok? É de suma importância para um desmonte bem feito que a gente observe bem, né, a perfuração. Por que a gente tem que observar bem, nós como técnicos? Por quê? Porque o sucesso da detonação vai estar ali e o custo de perfuração ele é muito alto. Por quê? Porque envolve a utilização do equipamento de alto custo, os materiais de perfuração também são de alto custo e se não tivermos uma eficiência, né, dessa perfuração, nós vamos ter um prejuízo.